Olá, eu sou a Jaque, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos estar estudando um pouquinho da história do rei Davi. Sim, o Davi da Bíblia, ele foi considerado segundo o coração do Senhor. E nós vamos ver por que, que ele foi considerado isso. Nós vamos conhecer um pouquinho da trajetória dele, os feitos maiores que ele fez, as experiências, que ele teve com o Senhor, um dos reis mais importantes da Bíblia. Então, vamos lá? Gente, a história de Davi, ela é contada em 1 Samuel, a partir do versículo 15 ou 16, até 2 Reis 1. E eu vou estar fazendo esse estudo com vocês em 4 partes. Nessa primeira parte, eu vou estar dando uma leve introdução da história de Davi. Davi, ele foi chamado para ser rei, ele foi ungido pelo profeta Samuel, governar Israel, a nação escolhida do Senhor. Nós vamos fazer esse estudo juntos. Eu quero muito que vocês deixem abaixo nos comentários as dúvidas, se vocês tiverem alguma, e sugestões. Nós vamos trocando experiências e conhecimento. No capítulo 16 de 1 Samuel, o Senhor pede para que o profeta Samuel fosse até Belém para que ungisse o novo rei, o rei escolhido por ele, que seria um dos filhos de Jessé. Aqui eu já quero falar a primeira chave que eu me atentei quando eu li esse capítulo, que foi na questão do profeta Samuel. Gente, ele estava com medo, ele estava aflito. Saul, que era o rei naquela época, ele era um homem um pouco sanguíneo, de uma personalidade forte. O profeta Samuel ficou com medo, até indagou o Senhor. Senhor, se Saul souber, ele vai me mandar matar. Se ele souber, que o Senhor pediu para que eu ungisse outra pessoa como rei. E o Senhor deu uma estratégia para o profeta Samuel, para que ele fosse, até Belém, sim, para ungir, Davi como rei. Samuel ainda não sabia que iria ser Davi, mas também para que fizesse um sacrifício, foi o que ele fez. Ou seja, aqui eu percebo algo. O Senhor sempre vai nos dar estratégia para cumprir o plano dele, a vontade dele aqui na terra, ainda que às vezes pareça ser muito difícil. Então, o profeta Samuel, de início, ele se assustou, ficou com medo, mas ele foi. E o Senhor deu essa estratégia de falar que ele iria fazer um sacrifício. Ou seja, o profeta Samuel, ele contou que ele iria fazer lá parcialmente. Ele não mentiu, Então, isso é um aprendizado para nós. Nós temos que ter muita sabedoria com o que nós vamos falar. Não precisamos abrir muitas vezes aquele sonho, projeto, até mesmo que o Senhor colocou no nosso coração. Calma, tenha calma, espere que no momento certo ele vai poder ser revelado. Ainda no capítulo de 1 Samuel 16, nós temos uma das experiências mais fortes, em relação a Davi, que é contado em vários lugares, a respeito da perspectiva, do olhar que o Senhor tem das coisas, que foi quando o profeta Samuel foi ungir, escolher aquele que seria o próximo rei de Israel. E o profeta Samuel, logo quando ele vai até a casa de Jessé, ele avista um dos filhos de Jessé, Eliabe, e ele olha e vê Eliabe uma pessoa bonita de aparência, um homem forte, alto, de uma aparência boa. Então ele percebe, nossa, provavelmente é esse o rei que o Senhor escolheu. Mas naquele momento o Senhor repreende o profeta Samuel. Com isso nós também conseguimos, tirar uma grande lição, que é quando o Senhor, fala para o profeta Samuel: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Isso é muito profundo, porque muitas vezes nós olhamos, para o outro e a gente, sem querer, é da nossa cultura, ainda mais com as redes sociais, com tudo que tem acontecido, a gente olha para o outro e repara muito na aparência, muito no que aquela pessoa tem. E não é assim a maneira como o Senhor nos vê. Ele enxerga muito além, ele enxerga o nosso coração, o nosso caráter, quem nós somos de verdade, e não a nossa aparência externa. Então, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé. Quando ele avista Eliabe, o Senhor repreende, fala, não é este o rei a quem eu escolhi. E aí, o Jessé nem chamou Davi. Davi estava pastoreando as ovelhas. Gente, outra chave. Nesse mesmo dia, Davi foi ungido. E logo depois disso, ele voltou novamente a pastorear as ovelhas.
Entre a palavra e o cumprimento desta palavra que o Senhor nos deu, existe o processo. E é importante a gente passar por ele, entender que às vezes alguns lugares que nós frequentamos, alguns lugares que nós estamos, né, não nos define para sempre. Às vezes são fases que nós temos que passar. E o profeta Samuel pergunta, não tem, né, outra pessoa? O profeta indaga, né? Ele fala que tinha mais um filho que estava pastoreando as ovelhas, que era Davi. E quando Davi chegou, o Senhor falou, é este, unja-o. E ele foi lá e ungiu Davi, né, a ser rei. E aí, gente, quando o Senhor enviou, né, um espírito mau para Saul, ele ficou atormentado, então ele mandou que chamasse alguém. E aí falaram de Davi, que ele tocava bem um instrumento e que também era uma pessoa próxima do Senhor. Mandaram chamar Davi e Davi foi. E todas as vezes que Davi tocava aquele instrumento, o espírito mau saía de Saul. E Saul logo de início teve muita afeição por Davi. E aí ele chamou Davi para trabalhar com Saul. Então Davi trabalhava para Saul, ele carregava as armas de Saul. Olha como que é importante isso, mais uma chave. Antes da gente governar, a gente tem que aprender a ser governado. Antes da gente ser líder, a gente precisa aprender a ser liderado. Tudo isso, né, que foi acontecendo com ele, fez parte da construção do caráter, né, de quem o Senhor escolheu ele para ser. Também essa questão de trabalhar com Saul fez toda a diferença, né, da maneira como o Senhor uniu esse encontro da vida dele. Se você ainda não é inscrito no canal, para tudo que você está fazendo e já se inscreve. E não esquece de ativar o sininho de notificações. Assim, sempre quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Bom, no capítulo 17, nós temos mais uma experiência marcante, né, da vida de Davi, que foi quando ele matou Golias. Como que aconteceu? Na verdade, os filisteus, eles estavam afrontando o exército israelita há muitos dias, né? E tinha esse homem que era alto, muito alto, né? Que a Bíblia fala como se fosse mesmo um gigante. Ele afrontava mesmo as pessoas de Deus, o povo de Deus. E não tinha quem quisesse enfrentar ele. E foi quando o pai, né, de Davi, Jessé, pediu para que ele fosse até aquele lugar levar alimento para os seus irmãos. Porque quem estava na batalha não era Davi. Davi ainda estava lá cuidando das ovelhas, era pastor. Mas aí o pai dele falou assim, não, vai lá ter os seus irmãos, vê se tá tudo bem com eles e leva alguma coisa para comer. E foi quando ele foi lá até esse local que ele ouviu, né, falar desse gigante e do que a pessoa que vencesse ele, a recompensa que iria ter. E isso interessou Davi, né? Isso se tornou um incentivo de Davi querer matar Golias. Então Davi se propôs a estar enfrentando aquele homem, né? Aquele homem tão alto, de mais de 3 metros, que na verdade era um gigante. Quando ele foi, os soldados até colocou aquela roupa nele e ele falou, não, eu não quero. Ele levou só uma sacola com algumas pedrinhas. Ele pegou e falou assim, eu não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então ele tirou tudo, ele pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras, né? E pôs na sua sacola. E foi ali que ele venceu Golias. É muito interessante a forma como Davi escolhe lutar contra este homem. Ele coloca literalmente, deposita as confianças não nele mesmo, porque ele não seria capaz, mas sim no Senhor. E ele meio que ele toma, né, a dor do Senhor. E foi a partir dessa experiência que Davi não voltou mais para casa. Ele começou mesmo, né, a ficar ali, a trabalhar, né, no exército de Saul, a ficar ali bem perto de Saul. Saul conheceu ele, foi ao encontro dele, perguntou quem que ele era. Ele falou que ele era filho de Jessé, cidade de Belém. E também foi aí que iniciou a amizade tão grande, né, de Jonatas com Davi. Jonatas conheceu Davi e logo que ele conheceu, né, o rei Davi, né, sentiu uma afeição muito grande por Davi. E a palavra de Deus fala que ele veio amá-lo como irmão. Eles fizeram um juramento de amizade. Esse juramento perpetuou até o fim mesmo da vida deles. É assim que funciona com a gente. O Senhor vai colocando pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Porque muitas vezes Jonatas ajudou Davi, até o livrou da morte, né? Conversando com o pai dele, com Saul, convencendo, né, ele a não matar Davi, né? Porque ele quis matar, desejou matar Davi muitas vezes. E aí foi quando Saul promoveu Davi a comandante do seu exército.
Porém, teve um dia que Saul estava num lugar e as mulheres estavam cantando um hino que falava que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Foi a partir disso que nasceu no coração dele uma profunda inveja. Desde esse dia, Saul começou a perseguir Davi, porque ele tinha muita inveja de Davi, de quem Davi era. E aí que eu quero abrir também, gente, uma chave. A inveja, ela começa a partir, sim, de uma comparação. Muitas vezes a pessoa olha pra gente, vê que nós temos algo, não só de valor, que eu digo monetário, mas às vezes nós somos diferentes da pessoa, conquistamos um cargo, uma posição, e a pessoa se sente ameaçada, ela se sente menosprezada, e é aí que esse sentimento de inveja brota. E a inveja na vida de Saul, ela se manifesta como uma ira, né? Desejo tremendo de querer matar, ceifar a vida de Davi. Porque até o fim da vida dele, ele persegue Davi e tenta matar ele, né? Foi nessa ânsia, nessa fúria de Saul contra Davi, que ele faz a primeira armadilha dele para tentar matar Davi. Então, ele faz uma armadilha assim, que se Davi não conseguisse matar 100 filisteus e trazer um pedaço, né, do filisteu para ele, um pedaço do prepúcio, o que ele iria fazer? Se ele conseguisse, ele iria dar a filha dele, Mical, em casamento. Era uma recompensa. Mas, na verdade, Saul não queria dar a sua filha em casamento. Ele queria mesmo era que nessa ida para a guerra de Davi contra os filisteus, ele morresse. E não foi o que aconteceu. Davi voltou, né, com esses 100 pedaços dos filisteus a Saul. E foi aí que Saul ficou mais irado mesmo. E a palavra de Deus fala que ele ficou com mais medo ainda dele, e ele foi seu inimigo pelo resto da vida. Então, aí que foi o ponto-chave que Saul se tornou inimigo de Davi oficialmente até o fim da vida dele. A recompensa, né, de Davi por ter matado esses 100 filisteus foi ter a mão da filha de Saul em casamento, a Mical. Então, ele se casou com a Mical. Foi a primeira esposa de Davi. Lembrando que naquela época, né, não é como nos dias de hoje, que nós só podemos casar com uma pessoa legal, né, legalmente bem visto aos olhos do Senhor e da sociedade. Na cultura deles, poderiam ter mais de uma esposa. Então, a primeira esposa de Davi foi Mical, a filha de Saul. Uma coisa que nós podemos notar, né, no capítulo 22 e 23, é que Davi, em todo o tempo, ele consultava ao Senhor. Se ele tinha alguma dúvida, ele ia direto mesmo aos pés do Senhor, saber qual era a direção que o Senhor tinha para aquela situação. Ele sabia que qualquer guerra, qualquer batalha que ele entrasse, ele iria vencer. Desde que fosse a batalha, a guerra que o Senhor tinha para ele. Não na força do braço dele, mas porque era o propósito que o Senhor tinha na vida dele e iria entregar a vitória. Essa é uma característica muito forte que a gente consegue ver em Davi, porque ele realmente consultava, né, a Deus antes de entrar em qualquer batalha. Ele sabia que a vitória realmente vinha do Senhor. Bom, gente, e esse foi um resumo, né, dos capítulos de 16 a 23 de 1 Samuel, contando um pouco da trajetória de Davi. No próximo vídeo nós vamos ver o restante do livro de 1 Samuel. Eu vou tentar trazer sempre os aspectos mais importantes da história de Davi. Lembrando que é muito importante que vocês também façam a leitura aí em casa, para que vocês possam ver na íntegra, né, todos os detalhes da história do rei Davi. Muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Assim, sempre quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E, gente, comentem abaixo, né, o que vocês acharam desses pontos que eu levantei da trajetória, do início da trajetória de Davi. Deixa as dúvidas e sugestões. Vamos trocar experiências e conhecimento. A gente se vê na próxima semana.